tive 5 sócios e eu digo hoje, não faria negócio sem sócios. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Café com Prosa, porque agora tem nome, né? Agora tem nome, nosso podcast. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que com certeza interessa a quem empreende, a quem quer empreender, interessa a todo mundo, que é sociedade. Vale a pena ter um sócio? É bom ter um sócio? É ruim ter um sócio? Eu e o Edu vamos falar sobre isso hoje aqui. Vamos embora. E o que eu acho legal é o seguinte, a gente tem experiência para falar disso, né? Eu acho que nós já passamos por quase todos os momentos de uma sociedade, então isso é muito legal. Vamos ficar aqui, eu acho que é muito importante acompanhar, vocês entenderem como funciona a sociedade. Vamos para esse bate-papo. Então, antes de continuar aqui, vou pedir para você, se você ainda não segue o nosso canal, para você já começar a seguir nosso canal, curtir aqui o nosso vídeo e não esqueça de, no final, compartilhar com todo mundo que você conhece. Não esqueça de comentar. Coloca aqui a cidade de onde você está assistindo, o horário que você está assistindo. Coloca algumas informações aqui para a gente conhecer você melhor. Para a gente é importante também, porque assim a gente consegue criar conteúdos cada vez melhor para vocês que estão aqui. Então, Du, estamos juntos mais uma vez? Vamos mais uma vez. Sociedade é um tema complexo, né? A gente recebe muita pergunta, né, sobre sociedade. Muito. As pessoas vêm nas caixinhas de pergunta, vêm nos directs, vêm às vezes quem tem o WhatsApp, as pessoas perguntam muito, porque eu acho que a gente já passou por todos os momentos, eu acho que é por isso que a gente consegue falar um pouco desse assunto e trazer muito dessa experiência que nós vivemos. Mas é um assunto que a gente sabe disso, que é um assunto desafiador, é um assunto que para muitas pessoas às vezes até trauma. Sim. Nossa. Eu já ouvi gente falando que é traumático. E olha só, já relembrando disso, eu acabei de lembrar que, cara, em 2014, eu lembro eu falando isso. Eu falei, Ave Maria, mais nunca na minha vida eu quero ter um sócio. Aí naquele mesmo ano eu arrumei um. Então, exatamente. E olha, muita gente fala isso. Muita gente fala, poxa, sociedade não serve, sócio bom é o que não existe. Tem várias frases aí populares sobre sociedade, né? Realmente é algo que assusta as pessoas. A gente tem opiniões sobre isso, né, Du? Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós recebemos algumas perguntas, tá? Você tem algumas aí, eu tenho algumas aqui. São as mais frequentes. Então, vamos responder essas perguntas aqui para a galera. E também eu vou fazer algumas perguntas para você, de cunho pessoal, coisas que eu quero saber. Primeiro, quantos sócios você já teve? Você já fez essa conta ao longo da sua vida? Olha, já começou me apertando. Mas eu vou relembrar aqui rapidinho. Olha, quando eu tive um escritório de advocacia, porque, para quem não sabe, eu fui advogado. Advogado e associados, né? Acho que o advogado é que tem mais sócios. Mais sócios na vida, né? Então, quando eu comecei lá a minha carreira, a primeira coisa que eu tive foi uma sociedade com outros 2 advogados. A gente abriu o escritório e olha que coisa. Não deu certo. Vixe, separamos. trauma. Um saiu, depois continuou eu e mais um, depois a outra saiu, cada um seguiu seu rumo. Tem uma boa relação com eles, assim, quando necessário. Hoje afastou, porque eu não... Deve ser tão boa não, hein, pessoal? Boa quanto necessário. Não, porque acabou que eu afastei da advocacia, né? Eu saí, mas tive essa. Depois eu tive uma outra sociedade, você vai lembrar já, numa empresa de logística. Sim. Você lembra? Tive uma sociedade... Deu certo essa aí, não? Deu não. Deu também não. Deu certo enquanto durou. Mas eu acho que é isso, né? Dá certo enquanto dura. Deu certo enquanto durou, mas com ele, você conhece, continuo tendo uma relação com ele. Depois eu falei, não quero, mais nunca. Tomei trauma, então tive 2 lá, mais 3. Depois você teve mais... E depois tive mais uma sociedade, lá no Empório Gastronômico. Tive mais uma. 4, tô contando aqui. Tá contando. 4, tive mais uma lá. 4. Lá nós vendemos o negócio. Não foi por questão nenhuma, são meus amigos. Vendemos. Depois eu tive loja de carro. 5. 5. Também meu amigão até hoje. 5. Eu que saí da sociedade. Tive aquela empresa de comunicação visual. 6. 6, hein, pessoal? Olha o tanto de sócio que o cara já teve. Esse tem experiência. Tivemos. E aqui, nós tivemos juntos, tivemos outros. Sim, somos sócios até hoje, somos sócios. Então, mais 6, 7, 8. Tem mais um que você esqueceu, do clube. Do clube. Você tinha um clube de tiro. Tive um clube de tiro. 10. Só que lá era 4 sócios, né? Então, 7, tinha 8, 12. 12 sócios. Você tem quantos anos?
35. 35 anos, cara, com 12 sócios durante 35 anos de vida. Se for pegar a vida adulta, de 20 anos pra frente, dá quase um sócio por ano, cara. O pior que é, olha isso. E na construtora, você não tinha sócio? Você Não. tinha, pô. Sua Minha esposa. esposa. Era. Na construtora 13 tinha minha esposa. sócios. 13. 13 sócios. Então vamos lá. Rapaz do céu. 13 sócios. O único que continua até hoje sou eu. É você. E a minha esposa. Já Tem começo a jeito. ficar preocupado. Só que Não, essa mas já tem muitos anos, Tem né? muitos Já anos. são 8 anos, né, que Já. a gente é sócio, né? 8 anos de sociedade. E eu acho que o legal é isso, né? A gente... Todas essas sociedades que eu tive, eu aprendi alguma coisa. Sim, sim. Então eu falo sempre isso. Algumas deram certo, outras não. A gente sabe disso. E eu falei assim, muitas que... Não é porque terminou que deu errado. Sim. Tanto que São etapas, né? São etapas. A loja de carro, por exemplo, é um grande sucesso. É uma Sim. das maiores lojas da cidade hoje e continua lá, assim, funcionando Sim. super bem e ele é meu amigão. Então, assim, não é essa questão da sociedade da derradeira, é o momento de vida de É a cada um. empresa que se separa, não são as pessoas que nem Exatamente. sempre existe um problema pessoal, né? E- Muita gente pensa assim, né? Não, às vezes você evolui e aquele negócio não serve mais para você. Você fala, não, esse modelo de negócio para mim não serve mais, eu vou para outro lugar. Às vezes o que você ganha naquele negócio não serve mais para você. Às vezes o mercado não tem mais a ver com o seu propósito como empreendedor. Tem vários motivos que você sai de uma sociedade, né? Foi exatamente, eu falo isso. Não teve, eu acho que não foram problemas que me Sim. tiraram da maioria das sociedades. Alguns realmente o negócio não performou, o negócio Sim. não deu certo, então a gente acabou desfazendo. Outras realmente problemas societários Sim. que eu aprendi muito. E eu brinco o seguinte, quando você aprende, muitas vezes você aprende o que não fazer mais. Também, com certeza. Eu brinco sempre com isso. O legal do aprendizado é aprender a não fazer mais aquelas coisas. Não é tentar fazer mudança diferente. é quando você realmente muda o seu comportamento, né? Não Quando é só quando você, mudei. Você Muda a reconhece. atitude. Reconhece e muda a atitude, né? Exatamente, exatamente. Legal, cara. Mas aí, gente, só para E você? começar. Agora deixa eu te fazer essa mesma pergunta. E você? Então, Quantos sócios que eu também aqui, conheço? você estava falando aqui, eu pensando, né? Ó, eu tive no início da carreira, que inclusive é um colaborador nosso hoje, Sim. que foi meu primeiro chefe, depois virou um sócio, que é o Vanderlei. A gente teve sociedade durante um bom tempo, que pô, é um amigo que está com a gente até hoje. Depois eu tive outro sócio, que foi o Ricardo, né, que está até hoje com o negócio, né, tocando o negócio. Eu decidi sair, então são 2. Depois vocês, aqui, mais 3, né, então 5 sócios. Só, cara, eu fui mais 5 sócios. Não lá tive no tanto início sócio. com o João Sozinho, Paulo não era sozinho, sócio? não. No começo foi sozinho, mas eu tive 5 sócios e eu digo hoje, não faria negócio sem sócios. Hoje a certeza que eu tenho é, preciso de sócio. Por quê, cara? Porque você precisa de alguém para contrapor. Você precisa de alguém para divergir. Wilton, mas você tem que ter sócio para... Sócio tem que ter pensamento convergente. Pensamento tem que ser convergente em relação à empresa. Mas as opiniões têm que ser diferentes. Sim. Você tem um propósito, então, pô, o que é bom para a empresa, a gente vai focar aqui e vamos fazer. Agora, as pessoas não são iguais. Eu acho que divergir é importante para a gente tomar melhores decisões. A unanimidade, normalmente, é burra, né? Sim. Normalmente é burra. Então, você sozinho, o que acontece? Você vai tomar... Você vai ser unânime, sua decisão. E a chance de você errar muito mais tomando decisões sozinho é grande. Aí você fala, mas os colaboradores do time, às vezes você monta um time legal, também ajuda muito. Mas o sócio tem o nome no CNPJ. O CPF dele está lá. O comprometimento dele é muito maior. Então, depois que eu tive sócio, eu penso assim, eu não teria mais negócio sem sócios. Mas, obviamente, hoje a gente tem muito mais clareza e você tem que... O que faz uma sociedade dar certo, como tem que ser o sócio para que você consiga ter um sucesso, tem questões aí que a gente precisa avaliar. Não é só ter sócio, tem que ter o sócio certo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso nas respostas aqui, né? É o que a gente vai falar. E olha só, ao longo desse caminho aí, com esse sócio, quando você trouxe... Você sempre falou isso, eu não teria negócio sem sócio. Hoje também é uma opinião que eu tenho, não teria mais negócio sem sócio. Porque você, além dessa questão de você ter alguém para divergir, porque existe até a regra dos 10, né? A gente, numa mesa, se tiver 10 pessoas, mesmo que 9 concordem, se você ficar por último, você é obrigado a discordar dos outros 9. Você tem que arrumar algum motivo. Estou aqui. E o Wilton, eu sempre fui. Ele não precisa ser a regra dos 10, não. Ele sempre é a regra dos 2, ou dos 3, dos 4. Ele é o último e ele pode
Essa regra dos 10, pessoal... Eu até concordo, mas eu divirjo. É uma regra bem legal, que ela fala o seguinte, mesmo que você concorde com todas aquelas opiniões que foram dadas, você tem que arrumar questões e pontos para você trazer o lado negativo daquilo. Sim. As decisões, por melhor que sejam, sempre ela vai trazer algum resultado negativo. Pode acreditar nisso. E aí, eu acho que a regra do sócio, ela vem nisso. Então, sempre um sócio, não é para arrumar briga o tempo inteiro, mas é para pensar, pô, legal, muito legal colocar essa sua os pontos ideia. negativos na mesa. A gente faz isso o tempo todo, né? É isso que eu ia falar. O tempo todo. Eu acho que é um dos primeiros segredos, a gente já está deixando aqui. Sem dúvida. Um tem que discordar, mas não discordar da ideia, do que vai ser feito. É procurar os pontos negativos que o outro não está vendo. Pô. Tem ponto negativo. Tudo tem, né? E é muito legal, a gente tá o tempo inteiro aqui dividindo as coisas, cada um tem o seu cargo aqui dentro, cada um tem a sua função, mas ambos participam da área do outro. E muito nesse quesito. Às vezes eu trago uma ideia muito legal, e eu estou lembrando de um... Eu trouxe uns tempos atrás, não sei se você vai se recordar disso, que era até uma ação de venda. Falei, Rito, vamos lançar para... Você, beleza, pô, legal, vamos pensar nisso, vamos. Aí, daí, algumas horas você trouxe para mim, ele falou, mas você já pensou que você vai fazer isso aí legal, mas era aquela decisão de venda, da gente fazer uma ação forte... Expansão rápida, uma expansão mais rápida. Você falou, a gente vai fazer uma expansão mais rápida, vai ter um ticket médio menor, porque vai acabar tendo que dar desconto para fazer essa expansão mais rápida, ou vai ter que dividir margem com outras pessoas. Vai aumentar o custo operacional e pode perder qualidade de resultado na ponta. E não só isso, você falou, só que essas praças nós vamos fechar. Exato. E aí lá na frente o ticket que a gente teria maior, e aí, o que nós vamos fazer? E aí a gente tem um risco de perder a qualidade e lá na frente a gente também perder rentabilidade. Exatamente. Então, quando ele trouxe isso, me fez pensar totalmente diferente. Eu falei, pô, a ideia é legal, mas ela precisa ser melhor. Elaborada. Exato. Para evitar esse problema lá na frente. Então, já deixamos a primeira aí, né? Um dos sócios tem que procurar o ponto negativo na ideia do outro. E os dois têm que ter maturidade para entender que o outro sócio ele não está divergindo porque suas ideias são ruins. Ele está divergindo porque faz parte. Tem que ter alguém que discorde para que os dois juntos encontrem o melhor. E o melhor é sempre o melhor para a empresa. Não é o melhor para o sócio, para o outro sócio, para a opinião de um, a opinião do outro, o ego de um, o ego do outro. É sempre o melhor para a empresa, né? Então, eu acho que de começo... Sim, cara. E eu queria fazer uma outra introdução aqui, que é o seguinte. Muita gente que está aqui assistindo, eles vão falar assim, pô, mas será que sempre foi a sociedade sadia? Será que eles sempre souberam lidar com as coisas assim? E eu acho legal a gente já deixar isso logo agora de início, muito claro. Pessoal, só para vocês entenderem, nós somos sócios desde 2014, tá? Então, completando agora 8 anos que a gente tem aqui a empresa juntos, mas durante esse período, nós já ficamos... se eu fosse entrar no mérito das discussões, das brigas, aí... Da maneira errada, né? Errada. Pô, já discutimos, já erramos pra caramba, mas só para vocês terem uma ideia, nós já ficamos 1 ano e meio sem falar um com o outro. Sem falar. Na relação pessoal. Sem falar. Pessoalmente não falava. Profissionalmente ali nas coisas da empresa tinha que tocar. Tinha que tocar. Mas a gente sempre, mesmo nesse 1 ano e meio, nós colocamos uma coisa acima de tudo. Falou, a empresa está acima de tudo, está acima das nossas relações pessoais. Então, fica uma dica para você, porque eu tenho certeza que muita gente... a gente está trazendo esse tema por quê? Porque é um tema que as pessoas pedem. Sim. E eu estou lembrando de alguém aqui, exatamente agora, que eu tenho certeza absoluta que está passando por esse momento, está passando por uma dificuldade com o sócio. Então, o que eu posso te dizer é isso. A primeira coisa é alinhar essa expectativa de entender o melhor sempre para a empresa. E depois, aí, durante a conversa aqui, nós vamos contar para vocês como que a gente conseguiu se organizar entre nós dois, como que a gente conseguiu alinhar essa visão dos dois para a empresa e pela empresa também. Então, a gente vai falar isso aqui, mas só para vocês entenderem. Então, a gente já passou realmente por tudo. Sim. Nós já ganhamos muito dinheiro juntos, nós já perdemos muito dinheiro No outro podcast que vocês viram que a gente gravou sobre franquia, a gente falou, nós gastamos 10 milhões de reais com erros. Então, desses 10 milhões de reais, pode dizer que 2 milhões de reais foi para aprender sobre sociedade. Exatamente. Então, o aprendizado que a gente traz hoje, ele está relacionado a coisas que a gente viveu. Não é coisa que a gente leu em livros. Os livros são importantes, os cursos são importantes, mas nada substitui os anos de janela e a vivência, né? Então, os 2 milhões, com certeza, foi por conta de dificuldade societária, né, que a gente tinha. Exato. Então, eu queria deixar isso claro para as pessoas entenderem. Nós já tivemos problemas, sim, problemas graves.
E aí foi isso que hoje dá embasamento para a gente falar Com sobre certeza, o assunto. com Porque eu certeza. falo, as pessoas para trazer e falar sobre o assunto, ela tem que conhecer, ela tem que ter vivido o assunto. Sim. E eu acho que quando as pessoas perguntam tanto sobre sociedade, tanto nós temos uma palestra que a gente fala os dois juntos Exatamente, sobre sociedade. sociedade. Então, por quê? Porque a gente já passou por todos esses desafios, por todas as dificuldades, e também já conseguimos atingir muitos resultados Sim. assim, sensacionais e temos um futuro pela frente aí Com brilhante, certeza, né? com certeza. E aprendendo mais sobre isso. Né? Vamos responder algumas perguntas? Vamos às perguntas. Olha lá. Primeiro aqui, eu acho que vai resumir quase a conversa toda. Quais os elementos chaves para ter uma sociedade duradoura? Você fala uns, eu falo outros? Isso. Vamos falando? Vamos. Então vamos lá. Primeiro, nós já falamos o primeiro, que é alguém tem que discordar, mas discordar da maneira saudável, porque para uma sociedade existir, o negócio tem que existir. Se houver unanimidade em tudo, a tendência é que o negócio tenha um problema estratégico. E aí o negócio vai deixar de existir. Então, primeiro tem que haver esse ponto. Agora, tem que ter, eu acredito que tem que ter como foco acima, que a gente fala bastante sobre isso, acima do ego e da vaidade de cada um dos sócios, tem que ter o propósito da empresa. Sim. Eu acho que as decisões têm que ser pautadas na empresa, no longo prazo, nessa visão de longo prazo da empresa. Esse é um ponto que eu acredito ser essencial para uma sociedade duradoura, né? Não é o imediatismo, não funciona numa sociedade. Os dois têm que ter uma visão alinhada de longo prazo. Sim. Você concorda? Concordo absolutamente. E pegando já esse gancho, você trazendo esse alinhamento, e eu acho que foi muito o que a gente conseguiu. Foi, primeiro, nós entendemos qual que é o objetivo da empresa. Beleza, foi o que você trouxe, os dois estarem alinhados ao objetivo da empresa. Só que aí vem um outro desafio muito grande, porque você tem que pegar cada um tem o seu desafio. Se pegar nós dois aqui, nós temos uma diferença gigantesca. Eu brinco, assim, quando eu converso com as pessoas, eu sou o gastador. Ele é o poupador. E é assim, na vida pessoal, tá, gente? É assim, na vida pessoal. As pessoas até brincam, falam assim, pô, parece que ele tem mais dinheiro do que você. Não, eu só gasto mais do que ele. A gente ganha igual aqui. Só que eu gasto mais do que ele. O cara é muito mais rico que eu. Quem olha fala, ih, rapaz, o cara é rico pra caramba, o outro sócio não. Mas Eu só gasto mais. E aí, só que essa diferença, cada um a gente tem que conseguir adequar essa diferença de cada um ao objetivo da empresa. Então, assim, a empresa ela tem que dar lucro. A gente sabe disso. Você tem que trabalhar com sua empresa dando lucro, você tem que trabalhar com sua empresa ela gerando lucro. Você criou, você colocou o seu CPF ali à frente daquela empresa, assumindo os riscos daquela empresa, e ela tem que te trazer um retorno. Um momento ela tem que trazer. Pode ser que não traga no curto prazo, no médio prazo, mas uma hora ela tem que te dar lucro. E aí é o que eu falo. É o segundo ponto. Vocês dois têm que estar exatamente alinhados, independente de qual é o seu perfil. Se o seu perfil é gastador como o meu, entenda. Ela precisa do tempo de maturação dela para ela conseguir dar esse retorno esperado para você, tá? Nesse quesito, o cara poupador, para ele vai estar mais tranquilo, porque ele vai querer poupar, mas às vezes tem um poupador que quer poupar no bolso dele, ele não quer poupar só na empresa. Sim. Então, o objetivo pessoal de cada um tem que estar acordado entre os dois. Fala assim, olha, beleza, então eu quero, mas em qual momento que isso vai acontecer? Estamos de acordo? Tal. Beleza, eu quero ser o cara, o investidor, quero fazer a empresa crescer. Então, até que limite nós vamos? Porque tem uma questão em sociedade que gera muito, acaba gerando isso. Às vezes um sócio, ele quer só ficar investindo. O caixa, né? Ele Coisa quer caixa. do caixa. Um quer gerar patrimônio para a empresa, o outro quer fazer retirada. Isso é acho que mais dá problema. Dinheiro, né? Na sociedade, um dos problemas maiores é o tal do dinheiro. Exato. Né? Então, alinhe isso de preferência logo de início. Então, quando a empresa conseguir atingir os patamares X é para investimento, porque os dois fatores são importantes. O fator do sócio ganhar o dinheiro é importante, o fator de reinvestir na empresa também é importante. Então, alinhe, faça essa divisão correta. E a gente já viu gente grande aí do mercado falando disso. Eu preferi me retirar da sociedade porque o outro só queria fazer investimento. Ou o outro, eu saí da sociedade porque o outro só queria tirar o dinheiro da empresa. Tem que ter equilíbrio. Tem que estar acordado de cara. Então, se a gente puder... Cara, se você não tem um acordo societário nesse sentido das retiradas, de como lidar com o dinheiro, de como gerir a grana, de como reinvestir, de como fazer retirada de sócio, faça agora. Exato. Faça agora. Porque senão vai dar problema, né? Se ainda não fez e já está no meio do caminho, faça já.
Vai dar problema. Se não isso, fizer... em algum momento, eu garanto para você, em algum momento, isso vai gerar um desgaste entre vocês. Aí um sócio quer comprar uma casa melhor, o outro quer ter filho. Aí o cara fala, vou ter filho agora, 3 filhos, eu tô indo pro 5º filho, eu vou precisar de mais dinheiro. Mas isso é uma questão pessoal sua, você decidiu. Agora, a empresa não está preparada para isso, então... Não está no momento ainda. Exato. Esses ajustes precisam desde o início. Né? Tem mais um que eu queria dizer. Então, vamos lá. Foco. Sim. Sócios com foco no negócio. Porque uma coisa é você ser acionista. Você é acionista, cara, você vai lá e investe, compra. Eu sou acionista de vários negócios. Eu compro ações da Vale, do BTG, do Petrobras, eu sou acionista. É diferente. Sócio de uma empresa que opera a empresa tem que ter foco. Você concorda, Du? Sim. Foco. Você não pode estar numa empresa, você não pode estar com o pé em 2 canoas. Eu acho que isso é uma experiência que a gente também tem aqui dentro de casa, né? Não adianta, cara. É o seu negócio principal, o negócio da sua vida, então foca nele. Não adianta você querer fazer outros negócios à parte, porque senão essa relação vai ficar sempre desequilibrada. Muito. Você vai ter um sócio focado e 2 pensando em outras coisas. Vai ter 2 sócios focados e 1 pensando em outra coisa. Isso é um grande problema, porque dilui energia. Isso e a gente fala assim, para onde vai sua energia, para onde vai seu foco, vai sua energia. Para onde vai sua energia, as coisas crescem. Se sua energia não está indo para o negócio não vai crescer. É isso, eu ia falar, você entrou no questão. E energia, não estou falando de questão energética, não. O além, energia. Não, energia mesmo. É testosterona ali, né? É colocar força no negócio, energia, focar no negócio. E olha só, eu falo isso. E progesterona, se for mulher, né? Testosterona para os homens e para as mulheres. E aí a pessoa chega e fala assim, não, mas eu tô... isso eu escuto demais. Não, mas eu só tô indo fazer o outro negócio aqui à parte, sem o meu sócio, porque eu tô no meu tempo livre. Não, amigão, tem, cara. Não existe tempo livre. O seu tempo livre, nós temos. Tinha que investir no negócio, pô. Não, o seu tempo livre, ele para descansar, para você recuperar a sua energia. Exato. Por quê? Se não no seu tempo livre você está gastando sua energia em outra coisa que não é aquilo, o que vai acontecer? Na hora que você tiver que gastar sua energia, de fato, no negócio, acabou. Vou de novo trazer exemplo. Isso aí a gente também já viveu isso aqui. Teve um momento você tá... Nós dois, que você sabe que eu gosto de fazer analogia, eu gosto de dar exemplo e tudo, né? Sim. Eu já tive um tempo, por exemplo, que eu queria investir em construção civil. Tinha coisas fora. Não, mas a minha esposa fica lá. Não era, minha esposa tocava, mas precisava da minha energia. Chegou no momento, eu falei, acabou isso. Exatamente. Vou vender tudo isso aqui e minha energia é aqui. E aí mudou muita coisa na empresa. Teve uma época que você chegou, a gente estava naquele problema, se você está lá de trás, você estava indo numa pegada que você foi até para fora para gravar curso, para fazer... Não tinha outra sociedade, mas você estava naquela energia. Na área educacional. Na área educacional. Eu falei, faz o seguinte, que hoje é esse canal que está aqui, né? Sim. Traz esse canal para dentro da empresa. Porque só que naquela época eu até entendia. Você tinha que fazer. Tinha que fazer, né? Mas divide energia. Dividir energia. Então, assim, a gente já viveu isso, a gente sabe que esse dividir energia, por mais que seja no seu tempo ocioso, que você vai consumir. Sim. E se consumir sua energia, você não tem força para, na hora de vir aqui, você conseguir dedicar seu 100% aqui. Se o seu desejo é investir em vários negócios, se torne um investidor profissional e deixe de ser sócio. Sim. Sócio operante, né? Sim. Pô, compra ações de várias empresas, invista em várias empresas e vai gerir. Vai para o conselho delas, aí é outra história. A empresas que faturam abaixo de bi, né, normalmente, elas precisam de gente ali que esteja na linha de frente, enquanto não profissionalizar a empresa, né? Depois que você profissionaliza, que você tem CEOs, a gente está chegando nesse ponto aqui na empresa, aí muda um pouco de figura. Porque aí você tem mais tempo... E aí talvez sim, sua figura não é mais tão importante ali no dia a dia da empresa, aí talvez faça sentido quando chegar esse momento. Antes disso, cara, esquece. Eu tenho uma outra. Tem que focar. E eu tenho uma outra aqui também forte. Funções muito bem definidas de cada um dos sócios. Não tente, hoje, também vou trazer o exemplo nosso aqui, mas, por exemplo, aqui, hoje eu sou diretor comercial. Eu cuido da parte da expansão da empresa, eu cuido da parte... O comercial, vendas. Geralmente de venda falou que tudo de venda aqui da empresa, a estratégia da expansão é minha. Eu coordeno toda essa parte. O Wilton, mais que ele seja o CEO da empresa, mas o foco dele, ele é o CEO, porque o CEO é o cara que vai estar à frente da empresa, o cara que representa a gente, e a gente tem sempre essa troca. Sim. Mas hoje, qual que é o foco dele na empresa? Toda a parte operacional da empresa. Sim. O que acontece? Então, tenha esse organograma muito bem definido para que o time seu saiba em quem ele vai recorrer. Sim. Porque o time
É muito assim, tá bom, eu não tenho muito bem definido, às vezes é o Eduardo, às vezes é o Wilton. Aí ele vai pedir, às vezes, pro Eduardo uma coisa, o Eduardo negou. Ele vai recorrer a quem? É o Wilton para pedir pro Wilton. Sim. Pronto, já deu problema, porque nesse inteirinho aí, às vezes o Wilton não sabe por que eu tomei aquela decisão. Então, se hoje aqui a gente sabe exatamente, o time, o colaborador sabe a quem recorrer em cada uma das situações. Então, se ele está falando de comercial, ele sabe que é comigo. E aí vem a outra parte mais importante, só que você é sócio. Só que você não pode ficar tomando essas decisões sozinhos. E aí, o que hoje eu e o Wilton a gente gasta? A maior parte do tempo nossa é nós dois trocando justamente essas decisões. Sobre os setores. Aí eu chego para ele e falo. Então, por mais que eu tome uma decisão na hora ali da frente do comercial, que ele não concorde ali na frente, ele jamais vai me desautorizar. Sim, eu posso arrumar a briga, ele vai comprar comigo. Depois ele sai e fala comigo, olha, eu acho que aquilo ali você deu uma excedida. A mesma coisa acontece na operacional. Por mais que eu não concorde, só que na hora que sai daquela sala... Aí a gente vai sentar como sócio. E aí a gente conversa. Discutir. E é muito legal, quando a gente entendeu isso, já teve mesas de reunião, por mais que a gente não concordasse um com o outro com o que estava ali, mas na hora da mesa, um pegou e defendeu o outro com unhas e dentes. Eu falei, meu amigo, aqui você não fala mal dele, não. Exatamente. Depois eu saí com ele e falei, olha, vamos de outra forma? Então, tenha essas funções muito bem definidas. E eu brinco aí igual marido e mulher. Sim. Os problemas vocês vão levar para dentro de casa e vão resolver. O time não precisa ficar exposto aos problemas do sócio. Exato. Isso acaba a sociedade. Muito cuidado. E isso acaba a não sociedade. Não expor as fragilidades e os problemas, as discussões societárias para o time, né? Sim. Não, é outro ponto importantíssimo. Isso acaba a sociedade. Você pegar e você expor o seu time, pegasse, tô tendo um atrito com o Hilton, aí você vai lá, você sempre, no time você tem um cara que é mais próximo de você, não tem jeito. Então você senta com o cara, às vezes está ali batendo, velho, não estou aguentando o Hilton acontecendo isso, acabou. Você tá pegando o cara não tinha nem nada contra o Hilton, porque ele gosta de você, ele vai ficar contra o Hilton. O time não pode ter isso. Então, assim, guarde para você e vocês discutem isso em um local só de vocês. Volto a dizer, igual marido e mulher, vocês não têm que ficar expondo a briga ou desentendimento de vocês. Sociedade é um casamento sem benefícios, né? O pessoal fala, né? Exatamente. A gente fica mais tempo junto, muitas vezes, acho que muito mais às vezes, do que com a nossa família, né? Sim. Fica mais tempo nós dois juntos do que com as nossas esposas e famílias. Então, tem mais algum aí? Tem, cara. Assim, sobre elementos-chave, eu acho que nós são falamos 5 elementos-chave. Complementariedade, eu acho que é muito importante. Então, assim, eu e o Eduardo, a gente tem perfis profissionais muito distintos. Uma vez eu fui dar uma opinião jurídica numa questão, né? Fui falar, aí ele falou, não, aí é uma questão técnica, jurídica, você também quer dar opinião nisso. É técnica. Eu falei, não estudei direito. Então, assim, é isso. Então, né? A opinião, eu falo, é sempre muito bem-vinda. Não, mas tecnicamente técnica, não, né? Cada um dentro da sua área técnica, né? Então, complementariedade é importante. A gente tem perfis muito diferentes. Aqui, por exemplo, parte de zeladoria, toda essa parte de cuidar das coisas, de decoração, dos prédios, da nossa estrutura física, dos carros, da estrutura física, né? Tudo que é palpável da empresa, o Eduardo é muito melhor. Eu não tenho habilidade para isso, eu falo nem gosta, direto, né? Não gosto. E a estrutura intangível é muito mais comigo. Sim. Então, projeto, desenvolvimento, marca, posicionamento, essas coisas mais de desenvolvimento é muito mais comigo. Então, a gente troca isso, né? Bastante. Eu reconheço que, esquece. Mas o Eduardo também, ele fala assim, cara, estão precisando criar um conteúdo novo para uma coisa nova. Faz aí. Eu já manda para mim, eu falo, beleza, 2 minutos tá na mão. Eu cheguei para ele, foi até legal, e você lembrou. Semana passada, né, a gente ia gravar o vídeo lá, e aí eu preciso das perguntas, cara, impressionante. Você não demorou 3 minutos. Porque a minha zona de conhecimento. Aquela história, na zona de conhecimento ninguém gagueja, né? Falar de jurídico, falar de parte de legal, de financeiro, do nosso, tudo que é palpável da nossa empresa, você nunca vai gaguejar. Não vou. Porque é a sua área, você vem trazendo isso do seu histórico profissional. É a mesma coisa. Eu brinco, né? Chega o resultado financeiro, final da empresa. Chegou no final do mês, eu falei, tem uma diferença.
cara falou, pô, mas como é que você não tá... Tem uma diferença, meu amigo. Eu conheço meu caixa, eu conheço meu dia a dia, eu conheço o que funciona aí. E aqui, é até essa sala, né? Aí você tá falando dessa parte de zeladoria. Eu cheguei no primeiro dia dessa sala aqui, bati o olho e falei, não. Tá ruim esse Tá estúdio aí, ruim, hein? tá ruim o estúdio, vou mexer. E ficou bem mais bonito agora, eu reconheço. E eu achei que tava bom. Eu falei, vamos meter o cacete aqui, vamos gravar. Porque seu negócio é o conteúdo. Tudo pelo conteúdo, né, meu? Tudo pelo conteúdo. Pô, e eu achei legal. Você pega seus vídeos, eu tava assistindo terça-feira o último podcast nosso. Cara, você pega seus vídeos, o conteúdo é sensacional, mas você não olhava pra trás o que tinha, não é? início. Tá nem aí, cara. Então, pra você ver, assim, é perfil. É perfil. E aí tem que ter complementariedade. Por isso que sozinho você não vai. Não vai. Talvez eu poderia ter crescido muito, a empresa poderia ser grande, mas ia ser tudo muito feio. Ia crescer, talvez, mas não ia ser bonito, não ia ter nada tão organizado como é. Então, essa troca é muito importante. Sim. Olha só, essa aqui é legal. Essa aqui eu acho que é a principal. Eu não tô nem vendo aí qual que é. Como lidar com parentes na empresa e quando eles são do outro sócio. Como lidar com parentes, com seus, e também como lidar com parentes que são do outro sócio. Porque são duas coisas distintas. Lidar com seus é uma coisa, né? Como dizem, o cheiro do seu filho pode até não estar bom. Não tá bom, mas pra você é ótimo. É cheiroso. O outro cheiro fala, rapaz, esse menino aqui, né? Então, assim, o cheiro do parente do outro sócio talvez seja ruim para você. Então, vamos falar sobre isso. Acho que a gente também tem experiência, né, nisso, né? Tem muita experiência nisso. Nós temos várias frentes de experiência nesse sentido. É muita experiência. Eu vou começar já falando uma coisa. Assim, você pode contratar parente, você pode contratar irmão, você pode contratar muito amigo. Aqui a gente não tem muita restrição nisso. A empresa aqui trabalha mãe e filho, tios, sobrinhos, mas não de sócios, mas trabalha muitos parentes dentro da empresa. Né? Mas você só tem que ter uma regra. Você não pode contratar aquela pessoa que você não pode mandar embora. Então, não contrate ninguém que você não possa demitir. Exatamente. Às vezes não é nem parente, às vezes é um grande amigo, mas você fala, como é que eu vou mandar esse cara embora? Então, no início da contratação, já olha e fala, cara, se eu precisar, se esse cara não estiver performando, tá tudo certo, eu consigo mandar ele embora? Se isso aí tiver muito bem definido, você pode contratar quem você quiser, seja parente ou não. Então, eu acho que esse foi o primeiro fator que a gente conseguiu aqui, ter essa boa relação dentro da empresa, de trazer parentes. E eu falo, eu gosto de ter parente, eu gosto de ter pessoas amigas, porque são pessoas que você pode confiar. Também. Então, alguns cargos de confiança, cara, por que não você não ser um parente, não ser alguém muito próximo seu, aquela pessoa que vai te defender? É igual você citou aí, pai e filho, é a mesma coisa. O filho pode ter cometido o crime que for, meu amigo, o pai está lá do lado dele. Depois vai sentar o cacete, mas vai defender. Vai estar lá do lado dele. Então, às vezes o seu parente na empresa, ou o seu grande amigo na empresa, ele vai defender a empresa, ele vai defender você ali com unhas e dentes, ele não vai deixar que nada aconteça. Mas essa relação anterior está muito bem definida, se você precisar mandar ele embora, tá tudo certo? O processo, e assim, o job description, né, que a gente chama, o trabalho daquela pessoa, a governança da empresa tem que estar muito clara. Sim. Porque assim, aquela pessoa ela tem que ter um cargo claro na empresa. Ela não pode ser o dedo duro, puxa-saco. Pode ser cabide também, não. Não pode ser um cabide de emprego, né? Você vai contratar porque é seu parente. Jamais cometa esse erro, né, Du? Sim. Jamais. Não, isso aí, eu vou... Nossa, cara, eu tenho que trazer meu irmão pra cá, tenho que trazer minha irmã pra cá, porque ela tá sem trabalhar, eu não gostaria de trazer, poxa, às vezes vou contratar, nós estamos com vaga aberta na empresa agora com salário de R$30 mil mais bônus, né? Sim. Pô, teria que contratar meu irmão, gostaria muito, mas não é assim que funciona. Você tem que ter essa maturidade, porque a maioria dos empresários erram aí. Vai contra o outro sócio e contrata, e aí começa. Não, meu parente, contrata irmão, contrata primo. Nós já cometemos também esse erro de contratar por cabide. Sim. De colocar gente porque era parente. Nós já fizemos lembrando isso. Aqui muito. Não, olha, fizemos, cara. Vou falar muito. Aí foi 1 milhão. Daqueles 2 lá foi 1 milhão aí. Então, poxa. Isso aí, nós já cometemos esse erro lá atrás. A pessoa vinha e falava com a gente, nossa, mas fulano tá sem trabalhar, fulano tá sem isso, vamos colocar ela nesse cargo ali que ela vai dar certo. Só que muitas vezes não é o perfil da pessoa. Pode ser qualquer cargo, pode ser um cargo raso, mais raso da empresa ou de direção, não faça isso. Então, se a pessoa... a primeira coisa, você vai trazer alguém para dentro da empresa, que seja seu parente, seu amigo, porque a gente está focando muito em parente aqui, mas tem
melhores amigos que são mais do que parentes para muitas pessoas. Parentes, então, assim, se você vai trazer isso, primeira coisa, defina muito bem a função dela e o perfil dela e a qualificação dela está adequada àquela vaga, se tiver o primeiro fator. Segundo fator, esteja muito bem alinhado com quem você está contratando, que você pode mandar ela embora caso ela não esteja desempenhando bem. No começo, fala, você sabe que a qualquer momento, se você não tiver, você vai ser demitido. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa com quem está entrando. E não é para ficar com raiva de mim depois, ponto. Né? Exatamente. Então, assim, não é para perder a amizade nem o parentesco depois. É porque você não atendeu às expectativas da vaga. Então, desde que você tenha esse alinhamento de expectativa, que o cargo dela esteja bem definido e que as qualificações dela cumpram os requisitos do cargo, tudo bem, mete o pau, porque eu tenho certeza que ela vai dar tudo certo. Se você cumprir esses requisitos, não tem problema nenhum, mete o pau que dá certo. Agora, virou cabide de emprego, vai dar merda. Vai dar errado. Mas e aí a relação? Por exemplo, a gente tem uma relação. Por exemplo, minha esposa trabalha na empresa. Sim. Né? Minha esposa tem um cargo elevado na empresa porque ela conquistou, né? Sim, ela foi cargo a cargo, entrou como assistente na empresa e foi. Inclusive, você que promoveu. Eu promovi. Exatamente, fui eu que promovi. Eu, na verdade, briguei até. Eu não queria, porque de fato, eu falei, poxa, aí, não, mas tem que ser, não tem ninguém mais preparado. Eu tenho cunhado que trabalha na empresa. Sim. Eu tenho amigos de longa data, tenho amigos de mais de 20 anos que trabalham na empresa. E todos eles dentro de um cargo muito claro e tudo isso. Eu também tenho. Você também. Você também, é verdade. Eu trago, né? Não. E como eu lido muito bem com isso. Como é para você, por exemplo, lidar com isso? Minha esposa trabalha na empresa. Como que é para você? Então, é uma das perguntas que você está fazendo aqui. Quando elas são parentes do sócio. E aí eu vou falar para você. Como ficou muito bem definido essa questão do desempenho dela, do cargo, da qualificação versus o cargo dela, ficou super tranquilo para mim. Hoje eu tenho total liberdade de falar qualquer coisa que precisar. E se chegar no ponto, se eu tiver que falar, olha, não dá mais para a Thaís ficar aqui, vamos embora. Para ele dá tudo bem, porque nós já tivemos esse alinhamento. Então, ocupa o cargo por conta da qualificação técnica dela, por conta do conhecimento e também por conta da grande confiança. Exato. Chegou um momento que você lembra que a gente queria trazer a minha esposa para cá justamente para cuidar de uma área que era eu me afastar um pouco dessa área financeira, de cuidar disso. Chegou um momento que a gente chegou a pensar, foi porque ela que não quis. Sim. E aí depois nós decidimos profissionalizar, ainda mais trazer um CFO pensando no futuro. Exatamente, pensando no futuro. Mas a gente chegou a pensar, porque ela tem especialidade em auditoria, conhece muito de números, e a gente queria trazer. Mas na época foi porque ela mesma não quis. Sim. Mas se viesse, estava tudo acordado antes, estava tudo combinado antes. Então, eu não tenho problema nenhum, tanto que, como eu falou, eu não tenho parente, mas eu tenho amigos que eu trouxe para cá, mas ocupam a qualificação. E eu, muitas vezes, sou o mais duro com ele. Sim, acaba sendo também. Eu que sou o mais duro. Tem que ter cuidado, porque não pode desequilibrar também para o outro lado, né? Eu sou mais duro com ele. Mas é porque, assim, as pessoas ficam querendo ter a mesma relação. Eu falo, a gente não pode ser duas pessoas. Sim. Isso eu defendo sempre. A gente tem que ser uma pessoa só a todo momento. Mas você tem que entender o momento da relação profissional, o momento da relação pessoal. E não deixar uma embolar com a outra. Então, assim, quando eu tenho minha relação pessoal, estou no churrasco, estou no bate-papo, estou na viagem... Não é hora de falar da empresa, de discutir assuntos polêmicos. Não falamos nada daqui da empresa. Pode até falar de futuro, de conceitos, mas de coisas pontuais, feedbacks e questões pontuais. Não se Agora, trata. As questões da empresa, muitas vezes, quando a gente é duro, quando a gente tem que fazer o alinhamento, é aqui na empresa, é aberto para todo mundo, é participando sem nenhuma ofensa pessoal. Sim. Então, como a gente aprendeu a fazer isso, a relação é tranquila. E eu acho muito isso. Então, eu acho que eu já vi muita sociedade nessa relação que a gente tem aqui. Eu acho que o nosso exemplo é muito legal, porque muita sociedade eu já vi acabar nesse sentido aí. O marido... Nossa, mas muitas, né? Marido e mulher, muitos. E o outro sócio sozinho, e isso acaba demais, porque, às vezes, a mulher não está entendendo, e aí eu vou trazer um ponto importante também, para as pessoas não colocarem. Às vezes nós temos nossas diferenças, nossos entendimentos. Se você levar de alguma forma para a Thaís, ela vai ficar com raiva de mim. E se eu levar para a Luana sobre você... Vai acontecer a mesma coisa. Aí começa a criar um atrito, que na realidade você está transmitindo um sentimento por uma questão pontual, e aí um sentimento que é pontual, que o seu já passou,
na sua esposa que está de fora, vai ficar dentro dela. Sim. E aí ela começa a ficar com raiva do seu sócio. E aí, meu amigo... Aí você resolve a solução, você resolve o problema com o seu sócio, mas a sua esposa continua, não. E aí dá problema, hein? Entendeu? Então, cuidado. Isso a gente já até falou aqui em treinamentos. Trabalhando na empresa ou não. Tenha cuidado com o que você leva para casa. Exato. Porque isso pode você acabar vai contar o seu sociedade. lado da história e aí você vai fazer sua esposa ela ter um olhar sobre o seu sócio que talvez não seja o olhar real. Sim. É só baseado na sua visão, no seu ponto de vista. E é um problema isso, hein? Já vimos muita coisa acontecer. No nosso caso não, mas com muita gente. No dia a dia a gente tem centenas de franqueados e um dos fatores que hoje faz uma franquia não dar certo é problema societário. A gente fala sobre isso quando a gente está falando de franquia. E eu falo assim, ó, o marido e a mulher, vocês têm a intimidade. Então, você está trabalhando, vocês dois lá, você tem que ter muito cuidado com a forma que você vai falar, inclusive com a sua mulher ali, na hora, porque você não pode extrapolar, às vezes, na sua casa, vocês têm as discussões de vocês não podem nem trazer o problema de dentro de casa na empresa. Pô, não existe esse casal no mundo que um dia não acorda mal-humorado com o outro. Todo mundo acorda. Agora, imagina vir vocês dois aqui, vocês tiveram um problema ontem, aí vem vocês dois para cá, os dois já com rusga, e aí vocês têm que sentar na mesma mesa, e aí aquele problema pessoal ele traz aqui para a mesa de reunião. Então, cuidado com isso. Pô, mas como faz isso? É um nível de maturidade altíssimo. Grande. Eu aqui na empresa, vocês podem falar melhor que eu, a gente conseguiu, tem mais de 12 anos que eu trabalho, minha esposa trabalha comigo. Vocês conseguiram. E a gente conseguiu. Talvez se a gente fosse sócio, desde o início seria mais difícil, eu e minha esposa. Mas nossa relação é sempre muito clara. Ela tem o cargo dela, eu tenho o meu cargo. Sim. E aí, cada um dentro da sua ocupação. E a gente faz isso há muitos anos. E muita gente entra na empresa e vai descobrir que nós somos um casal depois de meses. Outro dia isso é bem interessante. E é legal. É legal. É sinal que realmente a gente consegue manter um bom nível de profissionalismo. Eu aconselho pra caramba, não vejo problema nenhum. Eu tenho um kit. Eu tenho uma sobre familiar aqui. Posso fazer ela? Essa aqui é duríssima, hein? Duríssima essa aqui. Duríssima, ó. A pessoa me mandou aqui, ó. Como se livrar, entre parênteses. Porque já colocou entre parênteses que se livrar pode só jogar no penhasco, né? Como se livrar de um sócio familiar. Ui. Cara, como se livrar de um sócio familiar ou de um sócio? Qualquer um. Você tem dois caminhos. Ou você compra ou você vende. Ponto. Ou você compra ou você vende. Ou você compra ou você vende. Aí você pode pensar assim, mas ele não quer vender, então você tem que vender. Se você quer se livrar, ou você compra, o outro não quer comprar, não quer vender. Então você vai ter que vender. Mas ele não quer pagar o preço justo. Você está falando de se livrar. Nunca vai ser... o negócio nunca vai ter o valor que você pensa que ele tem. As pessoas não vão querer pagar. É igual vender ninguém imóvel, paga sentimento, não, meu Ninguém paga o valor. Então, assim, valuation. Sim. Mas aí o sócio, o outro, não está preparado para pagar o valuation. Tem que ver o nível que você está de relacionamento. Porque nada vale mais do que sua paz de espírito. Sim. Então, assim, não está funcionando mais, não dá, o negócio já não está dentro do seu coração, a sociedade já não serve mais para você, está atrasando sua vida. Vaza. Cara, nada vai pagar o tempo perdido da sua vida. Não. Então, assim, tem que vender mais barato? Venda mais barato. Sim. Se tá nesse nível, não é? Sim, tô falando besteira, com certeza. E tá se nesse você... nível, Ou cara, então venda tudo. Ou então vende a empresa toda. Mas os o dois... outro sócio não quer. Então vende sua Então, parte. Um tem que abrir mão. Não tem jeito. Arruma um comprador, Sim. um vai ter que ceder, e não tem jeito. Nas relações são sempre assim. E talvez o incomodado é que vai ter que se mudar mesmo. Porque pro outro talvez esteja bom. Tem gente que fala assim, mas é porque eu quero crescer e o outro não quer. Então... Mas vocês são sócios. Não teve o alinhamento de expectativa no início. O outro não quer, porque provavelmente ele já chegou no padrão que ele gostaria, e você quer. Então talvez você vai ter que ir. Eu falo o seguinte, contrário também. Eu não quero mais crescer e o outro quer. Então vende sua parte pro outro. Cara, não tem jeito. Como se livrar de um sócio? Ou compra ou vende. Eu vou te trazer mais uma. Ou dá, né, Edu? Ou conversa. Não, Eu vou te falar uma coisa. Eu como advogado, eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo, que tudo... no final das contas, se resolve com uma boa conversa. Eu falo o seguinte, quando você começa um litígio é a briga judicial, um quer uma coisa, outro quer outra. Não estamos ali avaliando quem está certo ou quem está errado. Aí o que as pessoas conseguem? Um contrata um advogado para acusar, o outro para defender. Os dois entram e colocam na mão de um juiz, para o juiz decidir o que deve seguir ali, qual o caminho que deve seguir. Só que
muitas vezes, o que acontece? Os dois chegam na frente do juiz e o juiz propõe o quê? Uma conversa. O juiz, o maior índice de solução de problemas do direito societário se resolve com uma conversa. Porque aí, gente, eu estou trazendo para o lado do direito, não para o direito civil, que a gente está falando de um descumprimento, de uma regra contratual, de uma lei, de alguma coisa do tipo. Eu estou falando de um impasse societário. Sim. Um quer mais, outro quer menos. E aí, quando chega no direito societário, quando você entra nessa parte, o juiz, normalmente, ele resolve com uma boa conversa. E aí fala assim, pô, mas por que eu não resolvi isso antes? Quem que saiu ganhando nisso aí? Os dois advogados e o juiz. É o juiz, né? Não ganhou nada a mais nem a menos, que ele está ganhando o salário dele ali. Mas vocês tiveram que contratar duas pessoas para fazer aquela solução. Então, assim, viu que está nesse impasse, às vezes, contratar uma pessoa até imparcial, até um bom advogado, né? Um bom advogado societário, especialista, vamos falar assim, pô, vamos parar nós dois de discutir aqui, vamos contratar um bom advogado, gente com experiência, já fez com várias outras empresas e vai saber. Vamos trazer aqui, cara, e aí, depois da conversa com esse cara, a gente decide se você vai comprar, se eu vou comprar. E eu vou falar isso da gente. Só que a gente conseguiu trazer essa inteligência dessa conversa antes. Nós chegamos num determinado momento, tínhamos mais sócios, como nós falamos aqui, eles optaram por sair da empresa na época, num momento muito difícil para a gente, mas na época nós sentamos, nós dois, e falamos, e a gente estava com um problema, nós dois, nessa época. Na época nós sentamos e falamos, e aí, o que a gente vai fazer? Você falou, está no pior momento, como é que a gente vai tirar dinheiro? A gente não tem de onde tirar o dinheiro para comprar. Exato. Conseguimos lá, falo que a mão de Deus, ela resolve todos os problemas. Com certeza. E aí, até os societários. Até o societário, a mão de Deus veio. E aí nós falamos, vamos resolver dessa forma. Primeiro compramos, depois nós sentamos nós dois. Eu não esqueço do dia dessa viagem, porque depois eu vou olhar a data, eu não lembro a data exata, mas foi a primeira viagem que nós fizemos, estava tendo aquele, não era arcade, né? Era aquele encontro do Kaiser, o 6-1 do Kaiser, lá no estádio do Palmeiras. Estádio do Palmeiras. Estava tendo aquele encontro no dia, eu sei porque eu tinha comprado o ingresso online, e aí aquele dia nós fomos, você falou assim, a gente ia para São Paulo, gente, terceira ideia, a gente ia para São Paulo, cada um ia no seu carro. Nessa época não tinha avião não, tá, gente? Nessa época cada um ia no seu carro. Não tinha avião, não. Os carros estavam meio alugados também. Os carros meio alugados e tal. Cada um no seu carro. Nesse dia você falou assim, vamos nós dois juntos. Você saiu daqui, me encontrou em São Lourenço. A gente não ia no mesmo carro, a gente se encontrava em São Paulo. A gente se junto. A gente falou, vamos fazer essa viagem para São Paulo. Tinha uma questão para resolver, que era até de dinheiro. A gente ia reunir com o banco lá em São Paulo e nós vamos resolver. E aí nós sentamos numa conversa, a famosa lavar a roupa suja. Sim. Lavamos essa roupa suja, falamos, e aí ali nós começamos a pontuar isso. O que eu esperava de você, o que me incomodava em você. E o que incomodava, cada um tinha a sua parte. E aí você falou, pô, dá para eu mudar isso. E eu falei, dá para eu mudar isso aqui do lado de cá também. Vamos equilibrar. E mais esse ponto a gente não consegue mudar, vamos profissionalizar. Exato. Terceirizar. E terceirizamos algumas partes da empresa para ajudar a gente, contratamos consultorias. Porque às vezes você precisa de ajuda externa, né? O que a gente tem que ter não essa conseguia, maturidade, né? O que a gente não conseguia, ajuda, né? Nós colocamos na mão. O que a gente não chegava no consenso, falou, pô, chegou um momento, eu cuidava, eu ficava muito à frente do financeiro, só que eu falava, não é minha especialidade, eu até consigo olhar, ter uma visão, eu consigo projetar uma coisa ou outra, mas eu não sei lidar no dia a dia. Imposto, tributário. E aquela coisa, então vamos contratar a gente. Hoje tem um departamento que cuida disso. Exatamente. Então, assim, nós pegamos e falamos isso. Aí tinha uma questão que me incomodava em você. Eu falei, Wilton, beleza, dá para mudar isso também, vamos mudar. E aí nós conseguimos adequar. Então, eu falo sempre isso. Uma boa conversa também pode resolver. E aí, nessa boa conversa, você chega nessa solução de comprar ou de vender. Ou de vender. Ou de profissionalizar as áreas que estão dando divergência. De continuar. E aí, continua. A gente continuou e profissionalizou. Sim. E cada um segue. E aí é uma empresa grande? Profissionaliza, vai para o conselho, todo mundo, todos os sócios, vai para o conselho, profissionaliza e bora. Monta o conselho administrativo. É uma empresa pequena? Profissionaliza o setor que está dando divergência. E se nada disso funcionar, ou compra ou vende. E aí eu vou falar, agora eu vou dar uma vendida no meu peixe aqui, né? Quer vender sua parte para mim, não? Não. Nem comprar a sua. Já deixei claro, tá vendo? Agora, olha só, vou vender meu peixe no seguinte sentido.
eu cuidava dessas outras áreas da empresa, e por mais que eu era advogado, não era aquilo ali, não era o que eu gostava, o que eu estava. Eu assumi o comercial. E hoje eu posso falar de boca cheia. Sim. Porque assim, eu tô apostando alguém assumir lá e fazer melhor do que eu. Triplicamos o resultado quando Entendeu? você assumiu. E aí a gente estava conversando sobre isso hoje. Eu falei, E o financeiro que você deixou, nós triplicamos também. Triplicou também. Porque eu fui lá e dediquei minha energia naquilo que eu sabia fazer, naquilo que eu era bom. E eu continuo, você vê o quanto a gente continua desenvolvendo. Exato. Ali no comercial. E eu gosto, faço, apaixonado por aquilo que eu faço. Continuo olhando o financeiro com esse olhar estratégico, um olhar juntos, de conselho. Né? A gente olha muito juntos, Sim. como conselheiro, como sócio. Mas mesmo. eu não fico metendo o bedelho. Exato. Exatamente. As decisões são divididas. E a gente conseguiu dividir isso. Então, nessa conversa, a gente conseguiu identificar onde cada um poderia colocar melhor a sua energia, o seu foco e desenvolver. E aí você lembra lá atrás, eu ficava dando pitaco na coisa de produto. Quantas brigas? Você lembra da briga do Cappuccino? Lembra, foi clássica. A briga do Cappuccino, mas era só para divergir dele. Era só para arrumar rolo com ele. Esse cara, velho, é doido. Era só para arrumar rolo com ele. Mas era porque faltava essa boa conversa. Exatamente. E aí vocês estão vendo, a gente passa o mesmo probleminha que você tá... Um dia eu vou contar essa história aqui com detalhes. Você que tá assistindo aí, pode ter certeza, o mesmo BOzinho que você tá... Poxa, é isso, ó, eu acredito que assim, as perguntas foram de vocês, as que eu li. Então, acho que tá servindo para você. De fato, cara, presta atenção nas coisas que a gente falou aqui. Volta, ouve de novo, manda pro seu sócio, manda pras pessoas, compartilha, porque, velho, isso aqui pode salvar uma empresa, velho. Pode. Esse vídeo aqui pode salvar uma empresa. Assim, sem modéstia, sem falsa modéstia, porque a gente passou por tudo isso. Isso que a gente está falando para vocês aqui salvou a nossa empresa. Nossa empresa, ela triplicou de tamanho nos últimos 2 anos, mais que triplicou, um negócio absurdo. E muito do que aconteceu está relacionado à mão de Deus, obviamente, a gente sempre fala disso, mas a mão de Deus é o caminho, né? É a orientação, mas a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar. E quando a gente acertou as questões societárias, que era o que mais impedia a empresa de crescer, cara, parece que tudo aconteceu. Né? Foi. Tudo aconteceu. E a gente. Mas é um exercício diário, é como um casamento, né? É todo dia. É um exercício. Às vezes vai passar do tom aqui, vai errar ali, aí tem que pedir desculpa, tem que respirar. Reconhecer o erro. Porque se convive com uma pessoa todos os dias, obviamente que uma hora ou outra um vai falar uma coisa de mau jeito, o outro vai ficar chateado. Um casamento não é assim? E aí você vai reconstruindo. Não é porque você tem uma discussão que você separa. Não é porque você... Então, assim, cara, tem que ter tudo isso. E tem que até um momento de relevar certas coisas. Sim. Tem que relevar certos momentos que acontecem. Respirar e falar... Falar assim, aí depois passou um dia, 2, entra lá. Eu lembro um dia de uma mesa de reunião que aconteceu um fato. E eu achei aquele dia, eu falei assim, isso é evolução. O Wilton, ele era um cara que muito estourado. Muito energético. Era, o bicho para jogar uma xícara nos outros, no meio de um gramado. Não, nos outros eu nunca... Taquei uma vez só, mas não, jogar pela janela uma xícara jogar assim, pela joguei janela, muitas vezes, viu, gente? Não ache isso bonito, tá? Graças a Deus, então, e aí eu faço quero mais. fazer isso aí. E aí, teve um dia que aconteceu o fato na reunião que se ele tivesse jogado, se ele tivesse levantado a mesa... Ia dar razão? Ia dar razão. Eu estava esperando já isso. Eu falei, deixa ele jogar a mesa. Eu vou tentar dar uma controlada aqui, vou dar uma apaziguada. Depois eu arrumo a mesa para ele. Depois eu vou lá e converso com ele. Mas a mesa vai virar, eu tenho certeza absoluta. E ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Pegou a cadeirinha. Respirou, levantou. Aí ele pegou a porta. Eu falei, agora a porta ele quebra. Aí ele pegou a porta e... Pegou a porta e ó... Eu ia arrancar a porta com o portal e tudo, só que aí... Aí eu continuei, conduzia, terminei a reunião, porque a sociedade, o segredo está nisso, eu não podia pegar aquilo ali, nem chegar e continuar, porque aí o time está ali, senão você arruma um BO danado. Então, continuei a reunião, terminei a reunião, falei, gente, toda razão está ali. Vamos terminar aqui, tal. Aí terminei a reunião e todo mundo falou, e aí, quem vai lá falar com ele? Eu falei, não, deixa ele mais meia hora, acalmar mais meia hora lá, daqui meia hora eu vou lá falar com ele. Daí meia hora, ó, na porta, entrei, falei, e aí o bicho já estava rindo, pô. Eu falei, se você tivesse quebrado a mesa, aí virou uma piada. Começamos a rir, tanto brincamos. Estou contando exatamente. Mas isso foram esses anos de experiência que fez a gente chegar nesse ponto. É o que eu estou falando. Aí teve um outro dia, já ao contrário, né? Que eu cheguei na porta da empresa. Isso aqui eu vou confessar aqui. Pensa num negócio que eu não gosto. É o tal do fumante.
Eu não gosto do fumante de jeito nenhum. Gente, me desculpa. Não é do fumante. Eu não gosto do cheiro. Do cheiro do... Eu não gosto do cheiro. Senão você vai arrumar, porra. Fumante. Eu não gosto do cheiro. O cheiro. E aí é que nem a história da política. Não é que você não gosta das pessoas, você não gosta daquele negócio lá, mas falar o quê, né? Eu não gosto do cheiro. Daquilo ali me incomoda. Né? E aí você tem dois fatores do fumante. Um é o cara que ele perde tempo fumando, porque se você tirar cada cigarro, o cara não fuma cigarro em menos de 15 minutos. Tempo e energia, né? Se ele sair 3, 4 vezes ali, ele perdeu 1 hora do dia fumando ali fora, e você tá pagando essa hora. Você imagina, você tá saindo dinheiro do seu bolso para pagar o cara para fumar. E, além de tudo, essa merda faz mal para ele. Mal. E pior de tudo, que aí é o que me incomoda mais ainda, é o mau cheiro que traz para dentro da empresa. Sim. Beleza. E eu também tenho meu jeito explosivo. O Wilton sabe disso, eu sou mais tranquilão. Fumar tá fora de moda, né? Fumar tá fora de moda. E eu cheguei um dia na porta da empresa. Fumar pendrive também, né? Esse negócio acabou aqui. Aí eu cheguei na porta da empresa aqui, rapaz, e tinha uma galerinha fumando ali na porta da empresa. Esse dia eu dei uma carona pro cara no avião aí, meu Deus do céu, quase que eu pulo. Se desse pra abrir a porta e pular. Esse cara fumou o maço inteiro de uma vez pra abrir. Então, e eu baixei o vidro e falei, pô, bonito, hein? 10 horas da manhã, todo mundo... E aí eu já perdi minha razão. E aí eu falei, a porta da minha empresa não é biqueira. Os caras lá fumando cigarro, e eu já ofendendo, e eu já rasgando. Entrei, guardei o carro e estava já rolando a reunião. Eu tinha feito uma reunião, enfim, entrei, já estava rolando outra reunião. Entrei, parei a reunião, falei, fiz uma cagada ali fora. Perdi a cabeça, ele olhou assim pra mim e falou, não, tá certo, isso mesmo, não pode fumar mesmo não, E mudou o assunto, continuou. Depois desse aí ele falou, mano do céu, você não fez aquilo não. Eu falei, fiz, velho, perdi a cabeça. Eu só para encerrar o assunto. E aí falou, depois a gente resolve esse BO aí, resolve o problema. Aí ainda depois virou até uma piada, falou, vocês entenderam, gente, é melhor não fumar mesmo, é melhor fumar na hora do seu almoço. E aí eu falei, no final das contas, estamos trazendo uma coisa boa, a galera tá cada vez mais largando o cigarro dentro da empresa. A gente faz esporte, a gente vem mostrando esse exemplo, e agora, sem preconceito, mas você também pode escolher na hora de contratar fumante ou não fumante. Né? É uma escolha do RH. O RH também pode ter. RH, mas é preconceito. Não tem nada a ver. São você escolhas, sabe que tem instituições, hoje a Unimed, por exemplo, eu conheço muito que a minha sogra, ela cuida de todo o RH da Unimed, é um dos requisitos. Se não fosse um problema, não teria área de fumante, não fumante, não teria quarto no hotel de fumante, não fumante. São escolhas. A Unimed não contrata. No quarto de fumante, só pode fumar do lado de fora, não é preconceito. Eu fumava. Sim. Eu fumava muito, né, Du? Você lembra disso? Fumava muito. Numa época. E eu tinha que fumar nos lugares. Eu fui pra França uma vez e meu dedo congelou, que eu tinha que fumar lá no meio do frio. Tava frio, você lembra? Essa vez meu dedo congelou. Chegava lá, eu falava, vai lá pro seu corrozinho. Eu entrava num corrozinho assim, desse tamanhozinho, um lugarzinho frio. Então, assim. Ficar fumando. Mas e aí é uma escolha, né? Eu decidi não fazer mais, muitos anos, né? Mas eu trouxe o exemplo porque eu disse, na hora, eu entrei na sala e você concordou. Sim. Você, porra, isso na hora que entra, falou, mas a atitude não foi boa, não foi de fato, errou. Eu assumi que eu errei. Depois, né? Na hora não, na hora até abaixar a pressão. Mas é isso, galera, eu acho que assim, ó, tem mais volta esse... Não, tem, mas não dá mais tempo. Sim. A gente depois a gente fala. Tem quanto tempo aí já, pessoal? Uma hora aí? 1 hora. 1 hora? Rapaz. Não, a gente pode fazer outro. Pode. Faltou a gente responder alguma coisa? Então entra aqui no podcast, no comentário, deixa mais perguntas sobre sociedade que a gente vem e responde. Sim, eu vou falar só uma coisa que todo mundo gosta de ouvir. O seguinte, gente, sociedade realmente tem que dar dinheiro. Sim. Tem que dar dinheiro para os dois sócios, a empresa tem que dar dinheiro. Então, assim, porque senão fica muito filosófico. Sim. A gente fica falando um monte de coisa e não entrar no quesito, senão os caras chegam e falam, pô, os caras são cheios de filosofia, cheios de coisa, mas eles andam no avião deles Sim. Pois é, a gente ganha dinheiro aqui sim. Por quê? Só que a gente não nasce a sociedade, aí que eu quero entrar nisso, só para a gente finalizar. Nenhum negócio que a gente começou aqui, ele começou a gente pensando quanto a gente ia ganhar. Exatamente. A grande diferença até da nossa hoje, sociedade né? Até hoje. Isso. Tudo que a gente vai desenvolver, a gente começa pensando numa dor que tem o mercado, numa dor que tem o cliente, Exato. naquilo que a gente vai atender o nosso público, naquilo que vai melhorar a vida do nosso franqueado. E acaba, quando você vem fazendo a linha contrária e você chega na hora da rentabilidade, você vai perceber. É muito louco o que eu estou falando, porque tem muita gente que fala, esse cara é doido, o que ele está falando? Como é que ele começa o negócio de lá para cá e ele tem certeza que aqui vai dar dinheiro para ele? Porque quando você começa na necessidade real da pessoa, do mercado, na hora que você chega em você aqui,
o resultado é extraordinário. Ele normalmente é muito maior do que se você começa ao contrário. Mas aí você fala, pô, Eduardo, mas no outro podcast você não falou que você tem que desenvolver um plano de negócio, um plano de investimento para o negócio? Sim, mas lembra do que eu falei. A primeira coisa que você vai entender é qual é o negócio que você vai montar, qual é o público que você quer atingir, o ponto comercial que encontra o público com o negócio, e aí depois você desenvolve o plano de investimento para você ter o retorno daquele investimento e você ganhar dinheiro. O negócio tem que ser saudável, né? Não tem um primeiro sinal de sucesso de negócio, a gente fala disso, é o retorno financeiro. É o retorno financeiro. Primeiro sinal, aí depois geração de emprego, tudo que a gente vem falando sempre. Mas não pode ser o único foco do sócio. Não pode nascer. Inclusive, eu tenho um Reels que já está no meu Instagram. Pode ir lá, se você ainda não viu, você pode ir lá, porque já está no meu Instagram que eu estou falando sobre isso. Se o único foco é o dinheiro, quando você desenvolve um negócio, uma sociedade, se ganhar dinheiro, não tem mais motivo de existir. E se não ganhar, vai dar errado o negócio, vai acabar. Então, só o dinheiro como foco acaba com o negócio e acaba com qualquer sociedade, né? Sim, exatamente. Então, só cuidado com isso. Quando começar a sociedade, realmente vá pela dor do mercado. A gente quer contribuir, então eu espero que tenha realmente. Eu acho que sim, eu acho que vai te ajudar. Se você está vendo questões societárias, se você passa por questões societárias, eu acho que todo mundo que tem uma empresa e tem sócios ou já viveu ou está vivendo alguma das questões que a gente trouxe aqui. Sim. Ainda não superadas. Então, compartilhe. Leve esse conteúdo adiante. E como eu falei, deixa as perguntas aqui que a gente volta e responde outras vezes, né, Edu? E eu gosto sempre de falar, você tem sempre também um amigo que está passando por esse problema. Então, assim, se assistiu, cara, manda pro seu amigo, que eu tenho certeza que alguma coisinha que ele vai ouvir aqui, ele vai falar, pô, se não quiser ser tão direto, manda assim. Falei, de repente pode servir para você, né? Manda para ele falar isso. Fala, pô, que legal, aquele mineirinho besta falando. Fala os caras lá, os rapazes da prosa. Aqui em Minas, quando a conversa é ruim, a gente fala prosa ruim, né? É o prosa ruim. Prosa ruim, vambora. Olha os cheirinho boys falando lá. Cheirinho boys. Valeu, Edu. É isso, valeu. Obrigado.